Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal no YouTube da Paróquia. Nós estamos iniciando aqui o nosso segundo vídeo, pelo qual nós nos colocamos em um caminho de aprofundamento catequético sobre a oração do Pai Nosso. Que bom ter aqui a sua companhia. Em nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre a oração do Pai Nosso como um dom que nos foi deixado por Jesus. Ele que é exemplo de pessoa orante. Jesus que é exemplo de um homem que reza, que buscou dar prioridade em sua missão à relação com o Pai na oração. E que nos ensinou o Pai Nosso como modelo de toda oração, nos inserindo numa relação nova com Deus, podendo chamá-lo de Pai, chamá-lo de Pai Nosso. E gramaticalmente esse nosso é uma realidade oposta a uma relação de posse. Deus não é posse de ninguém, Deus não é exclusividade de ninguém, mas esse nosso qualifica-se não uma realidade comum. O Papa Francisco, em seu ciclo de catequese sobre a oração do Pai Nosso, ele realça justamente isso, dizendo que no Pai Nosso há a ausência de uma palavra muito importante, de uma palavra que nós a usamos cotidianamente. E que palavra é essa? É o termo eu. Nunca se diz eu no Pai Nosso, mas nós usamos o vós. Afinal, nós estamos em um diálogo nos dirigindo a Deus e usamos o nós. Afinal, toda a segunda parte do Pai Nosso é declinada na segunda pessoa do plural. Perdoai-nos as nossas ofensas, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e assim por diante. Isso para nos mostrar que, no diálogo com Deus, na oração, não há espaços para o individualismo. Mas quando nós vamos a Ele, nós levamos conosco os nossos irmãos, as nossas irmãs, a nossa comunidade. Por isso que a oração, ela deve dilatar o nosso coração para rezar também pelos outros. O Catecismo da Igreja nos ensina, nos parágrafos 2791 e 2792, o seguinte: se rezamos em verdade o Pai Nosso, saímos do individualismo, pois o amor que nós acolhemos dele nos liberta. O nosso do princípio da oração do Senhor, tal como o nos das 4 últimas petições, não é exclusivo de ninguém. Os batizados não podem dizer Pai Nosso sem levar até junto dele todos aqueles por quem ele deu seu Filho bem-amado. O amor de Deus é sem fronteiras. A nossa oração deve sê-lo também. E depois nós vimos também que a oração do Pai Nosso é dividida em 7 pedidos, em 7 petições, que estão dispostas em um primeiro grupo, que tem ao centro um vós, o próprio Deus, e um segundo grupo que tem ao centro nós, as nossas necessidades humanas, em que nós pedimos o pão de cada dia, o perdão dos nossos pecados, o amparo na tentação e a libertação do mal. E hoje nós veremos a primeira dessas petições, quando nós dizemos: santificado seja o vosso nome. Vejam que o nome de Deus, como nós já vimos, faz parte da grande novidade trazida por Jesus. Ele foi aquele que nos mostrou que o melhor modo de conhecermos a Deus é chamando-o de Pai. Porque se no passado do povo da Bíblia Deus recebeu muitos títulos, com Jesus nós descobrimos o verdadeiro rosto e a verdadeira identidade de Deus, que é ser Pai. E nós sabemos que na Bíblia o nome é muito importante, porque é ele o nome que revela a identidade e a missão da pessoa. Um exemplo que nos ajuda de maneira muito clara é o nome de Jesus. Jesus significa Deus salva. Nesse sentido, no nome de Jesus está presente a identidade, ele é o próprio Deus, ele é Deus, e a missão de Jesus, que é vir ao encontro da humanidade e oferecê-la a salvação. E Jesus então nos deu a conhecer o nome de Deus, chamando-o como Pai. A sua identidade então é ser Pai, Pai de Jesus Cristo,
Pai de cada pessoa humana, fonte da vida, fonte de tudo aquilo que existiu, existe e ainda existirá. E quando rezamos o Pai Nosso, pedimos que esse nome, o nome de Pai, seja santificado. Mas o que significa santificar o nome de Deus? Deus já não é santo? Deus já não possui a santidade de modo perfeito? Afinal, Ele é a própria santidade. O que significa então esse primeiro pedido, quando rezamos santificado seja o vosso nome? Vejam que duas atitudes resumem o que nós queremos dizer quando fazemos esse pedido no Pai Nosso. A de respeitar e a de reconhecer. Nós pedimos, estamos a pedir que a paternidade de Deus seja respeitada e seja reconhecida em todas as coisas criadas. E o que seria respeitar a paternidade de Deus? Basicamente seria respeitar a vida, respeitá-la em seu sentido amplo, começando pelo ser humano, que é o melhor retrato do Pai. Em cada pessoa humana brilha o rosto do Pai. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Então, santificar é reconhecer e respeitar a paternidade de Deus presente em cada coisa criada. Em nossos dias, muitos homens, muitas pessoas se submetem ao teste de DNA para o reconhecimento de sua paternidade. Usando esse recurso como um exemplo, como uma ilustração, nós podemos iluminar essa nossa ideia, pois em cada coisa criada, por mais insignificante que seja, está o DNA de quem a criou, está o DNA do Pai. E o nosso desafio é reconhecer essa presença. Por isso nós rezamos, santificado seja o vosso nome. E ao mesmo tempo, quando nós fazemos essa súplica, nós estamos pedindo que o seu nome, o nome de Deus, seja santificado em nós, seja santificado na nossa família, na nossa comunidade, no mundo como um todo. É Deus que nos santifica, Ele que é a fonte de toda a santidade, é Ele que nos transforma em seu amor. Mas, ao mesmo tempo, somos também nós que com o nosso testemunho, com as nossas atitudes, com a nossa vida, manifestamos a santidade de Deus ao mundo, tornando presente e conhecido o seu nome. A santidade de Deus, ela deve refletir na nossa vida, refletir nas nossas ações. O Catecismo, citando São Pedro Crisólogo, nos ilumina dizendo o seguinte: depende inseparavelmente da nossa vida e da nossa oração que seu nome seja santificado entre as nações. Pedimos a Deus que o seu nome seja santificado, porque é pela santidade que Ele salva e santifica toda a criação. Este é o nome que dá a salvação ao mundo perdido. Mas nós pedimos que este nome de Deus seja santificado em nós pela nossa atuação. Porque se nós agirmos bem, o nome de Deus é bendito, mas é blasfemado se agirmos mal. Escuta o que diz o apóstolo: o nome de Deus é blasfemado entre as nações por causa de vós. Nós, portanto, pedimos para merecermos ter nos nossos costumes tanta santidade quanto é santo o nome de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração quando formos rezar o Pai Nosso. Saber que quando pedimos que o nome de Deus seja santificado, estamos suplicando que Ele nos ajude a reconhecer e a respeitar a sua paternidade em tudo aquilo que foi criado, de maneira especial na face do ser humano, que é a sua imagem e semelhança. Estamos pedindo também que a santidade de seu nome possa impregnar a nossa vida, transformá-la, de modo que nós possamos testemunhar ao mundo o nome de Deus que é santo. Peçamos isso e, com essa certeza, iluminados por essa palavra, rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Somos
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado pela sua companhia e até o vídeo da próxima semana.